eu peço desculpas, mas assim, 1 hora para falar desse assunto é muito pouco tempo, né? Mas a gente vê o que consegue fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Assim, não sei, Caio, acho que ele não passa, deixa eu ver se eu consigo de novo. A gente testou isso hoje, né? No modo apresentação, deixa eu ver se ele passa agora. Não sei se ele está muito pesado. Aí, agora foi. Eu queria falar um pouquinho de onde eu falo, né? De onde eu venho, de que apito eu toco, mais ou menos assim. Então, eu tenho uma formação em licenciatura em música e especialização em musicoterapia. E eu tenho também um mestrado em educação e estou finalizando o doutorado em promoção da saúde. Minha defesa é logo, agora no início do mês de fevereiro. E eu pesquisei no doutorado habilidades para a vida e a relação delas com a música. Então, o tempo todo, embora tivesse no mestrado em educação, ainda o meu foco sempre foi na área da música, então nunca saí dela, né? E a minha experiência, então, é como pesquisadora, como docente coordenadora do curso de licenciatura da UNAERP e professora de música em escolas especializadas e regulares, né? Trabalhei na Escola Waldorf, que tem uma pedagogia diferenciada por bastante tempo, e eu trabalho também na formação de professores, dando cursos, e na pós-graduação agora no IBFE. Então, também uma satisfação, né? Começar a dar aula na pós, aí com essa parceria tão bacana. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre hoje, sobre o nosso encontro, eu pensei em algumas questões norteadoras, assim. Então, a gente vai tratar desses assuntos aqui, né? Como será que a música age no cérebro? Né? Já tem pesquisa, já tem mapeamento, né? Já tem gente falando sobre isso. E como o cérebro reage à música, certo? São duas coisas um pouco diferentes, né? E os cérebros de músicos e não músicos, eles se diferenciam? Ou seja, será que existe uma diferença anatômica, uma diferença funcional aí nos cérebros de músicos? Como é que a música impacta aí na função, né? E na anatomia do cérebro? E a gente vai trabalhar, então, os seguintes conteúdos para tentar responder essas perguntas, tá? Seria, então, o fenômeno sonoro e falar um pouquinho sobre a música, neuroplasticidade cerebral, o treinamento musical e o cérebro, como a música pode favorecer as funções executivas, que aqui a gente trata um pouco da questão da aprendizagem, tá? Vamos falar um pouquinho de música e memória e música e emoção. Então, tentando trabalhar com esses conteúdos, eu vou tentar responder essas perguntas ali no final, tá bom? Bom, a gente começar a falar sobre a neurociência. A neurociência é uma área nova do conhecimento, né? Nós temos aí poucas décadas de pesquisa a respeito dessa área neurociência, e ela já nasceu interdisciplinar, entre tanto a parte física e da área da saúde médica, vamos dizer assim, quanto a parte psicológica, psíquica, né? Então, nós temos aí muitas pesquisas, e né, a ciência mais interdisciplinar, na área da ciência mais interdisciplinar que a gente pode tentar entender a neurociência, porque ela já nasceu assim, tá? E por que essa coisa da música está ligada à neurociência, ela é tão curiosa, né? Os neurocientistas gostam de estudar o cérebro a partir dos estímulos musicais, e a gente, enquanto músico, também queria entender como é que esse processamento funciona, né? Então, acho que é um casamento muito bacana da música com a neurociência, porque a gente vai ver ali na frente, né? A música tem a capacidade de ativar o cérebro de uma maneira integral, né? O cérebro como um todo fica ativado quando nós estamos ouvindo música. Então, a neurociência gosta muito de fazer pesquisas com performance, né? Com músicos dentro dos aparelhos, né? De ressonância magnética e tal, para poder entender como que é o funcionamento do cérebro. Tudo bem? Então, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do cérebro, e que quando a gente fala de neurociência, é claro que vem o cérebro como o ícone principal, mas a gente tem que lembrar que o cérebro não é separado das pessoas, né? A gente precisa parar de olhar para as pessoas como se fossem apenas cérebros. Então, assim, toda a questão da educação, a gente fala da importância da corporalidade, né? A gente tem que considerar o todo do sujeito, tá? Então, é claro que a gente foca um pouquinho mais no cérebro agora, porque o tempo que a gente tem também é curto.
E a gente vai falar, então, dessa palavra, plasticidade, né? O que seria isso? Então, seria essa capacidade de aprender ao longo da vida, e transformações nas estruturas a partir dos estímulos ou devido a lesões. Então, se você tem uma lesão na cabeça, por exemplo, você tem, alguns neurônios podem assumir outras funções que a princípio eles não assumiriam, eles não fariam. Isso que a gente chama de neuroplasticidade, essa capacidade de mudança e de aprender ao longo da vida, tá? Dentro das estruturas cerebrais. E outra coisa que é bastante importante é dizer que os cérebros são diferentes, assim como as impressões digitais. Então, você não tem cérebros que são todos iguais, né? Então, a gente precisa apostar nas potencialidades e valorizar a diversidade, né? Cada pessoa lida e processa informações de uma forma, e essas são muitas diversas formas de ser. Então, dentro da área da educação também, é importante a gente considerar isso, né? Porque senão a gente pasteuriza, né? Faz com todo mundo igual, né? E isso é muito importante, a gente considerar essas diferenças, tá? Então, para começar a falar um pouco sobre a questão da neuroplasticidade, vou trabalhar com o ser humano e o ambiente, então a importância do ambiente. Então, a gente vai ver lá nos métodos pedagógicos, por exemplo, a questão do Suzuki, né, que é um dos autores da pedagogia musical, que fala a respeito do ambiente, a importância, né, da gente criar um ambiente favorável para a aprendizagem, isso em todas as áreas, né? E aí a gente traz um pouco para a parte mais primitiva, assim, da sobrevivência humana, né? Então, a sobrevivência, ela depende do intercâmbio com o meio, né? Não existe hoje, a possibilidade da gente sobreviver sem essa troca, né? Algumas pessoas ainda não entenderam isso, né? Quando a gente fala de aquecimento global, etc., isso parece que é mentira, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Identificamos características, por exemplo, como temperatura, luminosidade, escassez ou abundância de alimentos e água. Então, lá na nossa história, né, no desenvolvimento do ser humano na Terra, nós conseguimos perceber esse ambiente e, a partir dele, a gente oferecer respostas. E essas respostas, elas ofereceram a possibilidade da gente sobreviver. Então, se a gente não tivesse prestado atenção e percebido esse meio e interagido com ele e oferecido respostas, nós não teríamos sobrevivido, seríamos uma espécie em extinção. Então, por que isso é tão importante? Porque hoje em dia a gente talvez tenha perdido um pouco, né, dessa importância, né? Parece que todo mundo sempre fez as mesmas coisas, então estamos aí num ambiente muito de rotina. Agora a pandemia tirou a gente colocou a gente num furacão, né? Que é olhar como que é esse ambiente agora. Antes eu convivia no trabalho, com os meus amigos, em vários espaços, e agora eu estou, né, mais dentro de casa. Então, tudo isso, esse meio, a gente precisa levar em consideração. Então, produzir respostas adaptativas, ou seja, localizar alimentos, parceiro para reprodução, fugir do perigo, isso também garante nossa sobrevivência, né? O cérebro é a parte mais importante do sistema nervoso, né? Tanto é que ele é chamado, né, do sistema nervoso central. As informações chegam por meio dos órgãos do sentido, e isso é muito importante, porque o que eu tenho visto na escola são crianças que têm um corpo, mas que estão muitas vezes desconectadas do corpo. Ou seja, elas não conseguem se perceber os órgãos do sentido, assim, o que você está ouvindo, o que você está vendo, como que você sente a sua pele, né? Então, a gente está um pouco desconectado no nosso próprio corpo. Então, isso também é uma coisa muito importante da gente tentar focar, certo? E tomamos consciência do que se passa, tanto no interior quanto no exterior. Então, é por meio dos órgãos do sentido, ou seja, pela audição, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela pele, né, que é principalmente o órgão de tato, é que a gente consegue tomar consciência desse mundo externo e do mundo interno. E tentar entender o que é que está acontecendo. Quando a gente interage com o meio ambiente, a gente compara as nossas vivências, né, mais internas com as expectativas. O que a gente espera do externo, né, e qual que é a minha intenção. E do cérebro, então, emanam respostas voluntárias ou involuntárias. Então, nem sempre a minha resposta, o meu cérebro responde da maneira com que eu desejo. Às vezes a resposta ele entende de outra forma, né? Isso a gente chama de voluntário ou involuntário, tá? Então, como que esse funcionamento básico do cérebro, né? Para a gente
aprender qualquer coisa, para a gente, né, tá ciente, ele tá presente, o primeiro ponto é a atenção. Então, se a gente tirar a atenção, a gente já não consegue mais fazer todo o restante do processamento, tá? Gente, eu peço desculpas que eu tenho 3 cachorros, não sei se eles tá vazando o som aí. Então, o primeiro ponto é a atenção. Então, qualquer coisa que a gente queira fazer, no primeiro momento a gente tem que colocar foco, certo? No segundo momento, a gente tenta entender e dar um nome, dar um conceito, compreender aquele fenômeno, certo? Em seguida, a gente vai encadeando conceitos. E isso vai fazendo com que o nosso pensamento seja estruturado. Eu vou dar um exemplo clássico para a gente poder entender isso daqui. Eventualmente, se você vai para um país estrangeiro, você não fala a língua, você não compreende os conceitos, você não vai conseguir estabelecer um pensamento, um raciocínio, certo? Porque, embora você esteja ali atento, tentando compreender algo, mas te falta o conceito, certo? Em outros momentos, você tem o conceito, você consegue estabelecer um pensamento, mas a sua atenção é falha. Então, eventualmente, você vai ter lapsos, né? Você vai ter brancos, você vai ter interrupções, tudo bem? Porque a sua atenção falha, tá? Então, quando a gente tem esse processamento inteirinho, é assim que funciona. Então, a gente tem a atenção, o conceito, o pensamento, o raciocínio, certo? Que já é algo um pouco mais elaborado. E, por último, a capacidade de julgamento. Infelizmente, a nossa escola, o nosso treinamento, muitas vezes ajuda a gente a ir até o segundo nível ali, que é até o raciocínio. A capacidade de julgamento é algo que a gente ainda precisa trabalhar bastante, que tem a ver com uma educação mais para a cidadania, né, com uma capacidade mais ética, né, a gente perceber mais a gente mesmo, no sentido de autoconhecimento, enfim. Então, essa capacidade de julgamento a gente tem ali, desde o tempo que eu tenho para atravessar a rua é o suficiente para eu não ser atropelado? Então, isso é uma capacidade de julgamento, né? A gente vai fazer uma escolha. Sim, é possível, não, não é. A gente faz uma estimativa e, em seguida, a gente julga. Sim, eu vou atravessar. Ou não, eu preciso esperar, tá? Isso é uma coisa mais básica, vamos dizer assim, um raciocínio muito básico e uma capacidade de julgamento muito, muito tranquila, que até os animais são capazes de fazer isso, né? Os cachorros, por exemplo, que andam na rua, são super bons nisso. Agora, já uma questão ética mais complexa precisa de treinamento, precisa, né, de estímulo, tá bom? Então, eu estou falando tudo isso para a gente começar a entrar em contato aí com essa linguagem, né, para entender como que funciona o cérebro, para a gente poder chegar agora daqui a pouquinho na parte da música. Vou falar também meio rapidamente a respeito do Luria, que é um pesquisador muito importante, e eu trago, dentro do contexto da Viviane Louro, que é uma educadora musical bastante importante, ela fala sobre deficiências, né? Como que esse processamento acontece, tudo dentro do contexto da deficiência. Então, ali no capítulo que é sobre a psicomotricidade, ela fala sobre essa evolução, como que era e como que, né, o cérebro vai mudando, ele vai ampliando as suas possibilidades ao longo da história da humanidade. Então, no primeiro momento, a gente tinha o que a gente chama de cérebro reptiliano, que é esse cérebro mais primitivo, que ele é responsável por função instintiva. Então, sono, vigília, fuga, atenção, sexualidade, é isso que vai se desenvolver primeiro. Tanto é que os bebezinhos a gente consegue perceber muito tranquilamente esse processo, né? Eles estão ali. Sono, vigília, né? Essa primeira parte ali que eles estão ali que começa o funcionamento. No segundo bloco, né, que já é um intermediário, a gente chama de cérebro emocional. Ele é responsável pelas percepções e processamentos de informação, que a gente já herdou isso dos mamíferos, né, pensando ali na teoria da evolução do Darwin, certo? E, por último, o cérebro neocortical, que é esse mais moderno, contemporâneo que todos nós temos, tá? Que seria responsável pelas funções racionais, decodificação de informação, senso crítico analítico e resposta ao meio, tá? Então, o cérebro, ele precisou passar, né, ao longo de todas as espécies de que a gente tem ainda na nossa memória, né, na formação do nosso corpo e também na nossa estrutura, como um todo, o cérebro foi passando por esses processos e a gente foi adquirindo essa capacidade. Então, os seres humanos hoje são dotados dessa capacidade de
ter um pensamento crítico, um senso crítico analítico e de responder ao meio, certo? Então, mas é importante que a gente entenda que nós temos esses dois cérebros anteriores junto, né? Eles estão presentes conosco, certo? Eles estão, quando a gente olha a estrutura, exatamente assim. Na neuroanatomia, você vê claramente essas três divisões, tá? Não apenas hemisfério direito e esquerdo, mas também esses três blocos, tá bom? E aí, que aqui que é uma coisa muito legal, né? Porque você tem os órgãos do sentido, e aí você tem onde cada órgão do sentido vai ter uma resposta ali no cérebro, certo? Então, você tem a visão, aí você tem o córtex visual, que é bem posterior aqui, né? Quase na nuca. Você tem a audição, então o córtex auditivo é aqui na lateral, em cima da orelha, dos dois lados. O que eu estou falando serve, tá? Para os dois lados, tá? Você não tem... Tá tudo bem aí, gente? A língua, né, com o paladar e tal, que você vai lá perto do cerebelo, tá vendo? Bem no centro ali, ó, do cérebro, tem o tálamo, enfim, né? O nariz, ali, ó, a história do coronavírus, né, que vai prejudicando ali o olfato e o tato, né, são regiões diferentes que podem acometer ali as pessoas, né, que foram contaminadas. Então, aqui você tem uma imagem bem esquemática, né, colocando os órgãos do sentido e os lugares onde nós temos ali as correspondências no cérebro, certo? E aí, então, a gente tem uma citação do Cosenza que diz o seguinte: é por meio das informações sensoriais, conduzidas através de circuitos específicos e processadas pelo cérebro, que tomamos conhecimento do que está acontecendo no ambiente. Então, se está claro, se está escuro, se o som está agradável, se não está agradável, se o barulho é muito alto ou é mais suave. Então, é por meio dos órgãos do sentido, por esses caminhos específicos, né? E com ele podemos interagir de forma satisfatória, de modo a garantir a nossa sobrevivência. Então, a princípio, quando a gente vai falar de som, a gente sempre associa o som e a música a algo mais elaborado, contemporâneo, né? Bonito, a arte, né? Enfim. Só que a gente tem que lembrar que o fenômeno sonoro e também os fenômenos musicais, eles aconteceram em uma época em que a nossa relação com o som, principalmente, era muito mais no sentido de sobrevivência. Ou seja, escutei um trovão, escutei qualquer coisa que possa me colocar em perigo. O que eu tenho que fazer? Correr para a caverna, certo? Então, o som, ele está associado à dimensão humana de uma maneira muito mais primitiva e intrínseca do que muitas vezes a gente julga, a gente se esquece, né, dessa ancestralidade que todos nós carregamos, né? Então é importante chamar atenção para isso, né? Desde quando o fenômeno sonoro começou a interagir, começou a ser importante no cérebro. E aí, falando do fenômeno sonoro, nós temos hoje, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Granja, que é um pesquisador, matemático e músico. O sobrenome dele é esse. Ele tem uma dissertação de mestrado a respeito de música e matemática. E ele diz o seguinte: muita música e pouca escuta. Porque hoje a gente tem muitas músicas tocando o tempo todo, né? No rádio, no supermercado, na televisão, no cinema, enfim, em todos os lugares. Só que a nossa escuta anda muito desatenta, certo? Então, um trabalho que eu sugiro que vocês façam, não precisa ser agora, ou que possam propor também para as crianças, ou que possam, ao longo de uma semana, fazer um exercício contemplativo até, é fazer isso aí, ó. Descreva os sons que você está escutando agora. Então, fica lá 15 segundos, tenta se manter em silêncio e escuta os sons do seu ambiente. Quando você para prestar atenção, vem um universo muito maior do que aquele que, a princípio, a gente perceberia, né? E muitas vezes as crianças também, se não forem estimuladas, elas também acabam ouvindo somente isso que está mais evidente. Esses sons mais sutis, às vezes que estão mais distantes, eles acabam não ouvindo, né? Não percebendo. Então, busca ouvir sons secundários no ambiente interno e externo, quais características esses sons têm, se eles são agradáveis ou não, para você descrever um som agradável que te proporciona paz e tranquilidade, outro som que te deixa irritado, que te causa nervosismo.
Para que isso é importante? Para começar a despertar o sentido da audição. Ou seja, a gente fazer com que essas pessoas, a gente brinca assim, né, de passar o cotonete no ouvido, né, esse cotonete que ajuda a gente a ampliar um pouquinho mais esse processo de escuta, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês também a respeito de um vídeo que para mim fez muito sentido, porque quando a gente fala de som, parece algo que é muito abstrato, né? Você fala, você pensa lá nas ondas, você pensa nisso que você está escutando, né? No ranger da porta, no latido do cachorro, enfim. Mas o som é um fenômeno físico e a gente, acho que eu nunca tinha visto até então, a possibilidade da gente enxergar o som. Alguém aí já enxergou o som? Mas não nas ondas sonoras ali numa tela de computador, por exemplo, mas de ver realmente a vibração acontecendo e o som acontecendo. Alguém já conseguiu fazer isso? Então, gente, eu vou deixar aqui 2 links para vocês, vou colocar no chat, para que vocês possam depois aproveitar, tá? Eu vou contar um pouquinho do que se trata. Esses 2 vídeos, eles falam sobre as figuras de Chladni. Chladni foi um físico alemão, nascido em 1756, ele faleceu em 1827, e ele pesquisou como que as vibrações sonoras, elas poderiam ter representações visuais, tá? E aí, é muito bacana. Então, eu vou pedir depois para vocês... deixa eu só achar o chat aqui. Aqui. Estranho, não sei por que eu não... Ah, agora apareceu, demorou um pouquinho. Então, esse aqui é um primeiro vídeo, tá? E agora eu vou... Érica, saiu não está compartilhando. Ah, agora voltou. Voltou, né? Voltou. E esse daqui é um segundo vídeo. Então, vocês não precisam assistir agora, porque ele é um pouquinho longo. Então, eu achei que não valia a pena a gente trabalhar... Agora apareceu. Trabalhar esse vídeo aqui. Mas ele vai mostrar o fenômeno que é muito bacana. Que o professor, né, no caso esse segundo é um professor, ele coloca uma placa sonora, e coloca areia em cima da placa. Só um minutinho, gente, não sei o que está acontecendo aqui, que ele sumiu. Aí. Vamos lá. O professor coloca, então, a areia numa placa e aí você consegue perceber, por meio de uma fricção de um arco de violino, um arco de violoncelo, essa fricção acontecendo, e a partir disso você consegue ver como que a areia se movimenta em cima dessa placa, né? Então você vai perceber que tem desenhos geométricos incríveis que são formados a partir dessa vibração na placa. Então, o tom mudando, o desenho geométrico também muda. Então, eu vou deixar vocês bem curiosos, assim, para ver como que isso se dá, como que isso funciona, e depois vocês podem assistir com calma. Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque eu acho que vale a pena a gente conhecer esse fenômeno sonoro acontecendo e as figuras geométricas que cada tom se organiza na placa. E é interessante que você tem muitas formas diferentes. Quanto mais agudo o som, mais nós você vai ter dentro da placa e mais desenhos complexos você vai enxergar. Quanto mais grave o tom, acho que tem um microfone ligado. Quanto mais grave o tom, pessoal, menos complexo vai ser o desenho, ou seja, menos contornos, menos linhas ele vai ter. Então, vocês podem assistir esses 2 vídeos, acho que é muito interessante. O primeiro é sobre um jogo, o super-herói do jogo, ele tem uma arma que é o som, e aí tem uma pessoa que explica um pouco como que é esse processo, tá? Então, o fenômeno sonoro, ele é bastante poderoso, tanto é que tem um super-herói que tem uma arma que é sonora, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho agora, não apenas do som, mas agora do som musical, e entender a diferença, né, entre o som e o som musical, tá?
Então, na primeira parte aqui, do lado esquerdo, nós temos as dimensões perceptivas básicas, que seria a altura, que é a capacidade do som de ser mais agudo ou mais grave. Então, eu posso falar mais agudo, eu posso falar mais grave, certo? A intensidade, que é a capacidade do som de ser mais forte ou bem fraquinho e suave. A duração, que é essa propriedade do som que você pode ter sons mais longos ou sons bem curtinhos, né? Sons longos e sons curtos. E o timbre, que é essa qualidade que nós conseguimos identificar a origem do som, certo? Se o som vem de uma flauta, se é o som da minha mãe ou do meu pai que está falando no outro ambiente que eu não estou vendo, certo? Então, esses daqui, eles estão presentes em sons isolados, não apenas em sons musicais. Então, por exemplo, se você escutar o apito de um navio, você vai saber que ele tem uma altura bem grave, tem uma intensidade forte, tem uma duração longa e que o timbre é de um apito de navio, entendem? Mesma coisa para os passarinhos, né? Eu sei que o passarinho canta super agudo, tem uma intensidade média, a duração pode ser de sons bem curtinhos, e o timbre eu reconheço que é um passarinho, não é uma cigarra cantando, é um passarinho. Entendem a diferença? Então, eu acho bem bacana a gente trabalhar isso nos sons que não são musicais, né? Para trabalhar com as crianças também, isso é bem bacana. E depois a gente começa a entender, então, que isso tudo misturado, concomitante, vai gerar, então, ritmo, andamento e contorno, e de uma forma mais complexa, a gente chama de métrica, tonalidade, melodia e harmonia. Para os que não são músicos e estão aqui, não tem problema, eu vou explicar isso de uma maneira muito simples, tá? O ritmo seria, então, todos esses curtos e longos organizados, ok? O andamento seria a velocidade que nós temos da música. O contorno seria, quando a gente fala da frase musical, né? Que contorno ela tem. A métrica seriam os acentos, as acentuações. Por exemplo, uma valsa, a gente, quando dança, conta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa aqui tem uma métrica ternária, certo? A tonalidade seria o tipo de escala que nós temos. Temos vários tipos de escala. E a melodia seria a parte mais cantável de uma música, aquela que a gente consegue reproduzir com a voz, tá? E a harmonia seria quando a gente tem vários sons acontecendo ao mesmo tempo, que a gente percebe num acorde. Por exemplo, quando a gente toca um violão, são várias notas ao mesmo tempo e que oferecem ali para a gente a experiência de um acorde de Lá maior, de Ré menor, de Fá sustenido, enfim. Né? A harmonia é quando você tem várias notas tocando ao mesmo tempo, certo? Então, algumas percepções básicas que nós temos na parte sonora e as dimensões perceptivas mais complexas, que são todos esses elementos musicais que a gente vai falar aqui. E por que isso é importante? Porque, gente, eu consigo perceber, por exemplo, características emocionais a partir dessas estruturas. Então, dependendo do tipo de tonalidade, do tipo de harmonia, melodia, eu consigo ter uma experiência emocional com aquela música. E o nosso cérebro entende assim, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês também a respeito disso. Vou fazer uma diferenciação entre música e musicalidade. Então, a música, ela é considerada como um construto sociocultural. E aí a gente precisa fazer um parênteses para falar também a respeito da arte, né? A arte, ela se descola da cultura, no sentido de que ela ultrapassa a cultura, certo? Então, eu estou separando agora a música como um fenômeno artístico, tá? Mas a música se manifesta também dentro de uma estrutura cultural, sociocultural, certo? Então, a gente está trabalhando com essa dimensão. Não necessariamente a gente precisa pensar apenas do ponto de vista da estética, né, da música em termos de expressão artística. Estamos agora trabalhando num aspecto da música como um construto sociocultural, ou seja, vou dar um exemplo claro. Se você escutar um determinado tipo de música, você consegue perceber, isso me parece que são tambores e parece que isso aí é uma música africana. Se você escutar um repente, por exemplo, parece que isso é uma música do Nordeste. Eu escuto um triângulo, um zabumba. Se você escutar um choro, você consegue identificar que aquela música pertence a determinado tipo de estética, num período, com determinadas pessoas. Tudo bem? Então, ela varia enormemente ao redor do mundo, como a gente falou agora, né? Na Indonésia, por exemplo, você tem estruturas de escalas que têm uma organização diferente da nossa, né?
ela é profundamente moldada pela cultura. Então, a cultura, né, faz esse molde aí com as manifestações musicais. Ela reflete fortemente o contexto histórico em que ela foi composta. Então, se a gente pegar desde as sinfonias de Beethoven, né, até, enfim, músicas de protesto do Chico Buarque, ela reflete exatamente esse contexto. E pode mudar rapidamente ao longo do tempo. Olha só, né, nos últimos 500 anos, a infinidade que a gente teve de músicas sendo produzidas, né? Se a gente pegasse em 1 ano, 2 anos, né, quanto mudou. E o que seria a musicalidade? Então, seria um conjunto de processos mentais e neurais que permitem que seres humanos sejam capazes de fazer, perceber e responder à música. É amplamente compartilhada por pessoas ao redor do mundo. Ela é estável, ou seja, ela é tanto do ponto de vista do tempo quanto da geografia, ou seja, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos, o ser humano é dotado de musicalidade. Então, por exemplo, na área da educação musical, a gente jamais fala de uma situação como o dom, por exemplo, né? Porque a gente entende que a musicalidade ela está presente em todos os seres humanos. Então, o nosso cérebro ele vem dotado de fábrica para responder musicalmente. Sabe item de série, igual o carro? Igualzinho. Então, todos nós, seres humanos, somos capazes de fazer, perceber e responder à música. Tanto é que nas sociedades primitivas você tem rodas em volta da fogueira, todo mundo cantando e dançando, não tinha separação de músico e não músico, né? Foi mais ou menos a partir do século XVI, XVII, XVIII, que a coisa começou a ficar mais elitista, ou seja, os músicos começaram a ficar desconexos da sociedade. Eles começaram a se desconectar, né? Os artistas começaram a assumir um papel bem diferente do restante dos mortais. E quando a gente está falando de artista, não estou falando desse artista celebridade, estou falando dos artistas mesmo, né? Tudo bem, gente? A diferença ali, né, da musicalidade, a questão da definição de música para esse olhar, tá? Para esse contexto. E o Oliver Sacks, que é um autor incrível, fantástico também, que eu aconselho que vocês leiam os livros dele, ele diz o seguinte, que a música, ela mobiliza todos os sentidos. Quando a gente está falando de todos, eu estou falando de tudo, né? Desde o nosso corpo, que tem vontade de dançar, até a nossa audição, a gente trabalha com as nossas memórias, com a lembrança, pode vir um cheiro, pode vir um gosto, pode vir uma memória, enfim, a música desperta tudo isso. E, embora nós pensemos a música como uma forma de arte tipicamente auditiva, ela também produz estímulos motores, táteis, visuais e nos proporciona a oportunidade de responder através desses canais. Então, o que ele está dizendo para nós é que não é só, a gente não só recebe, mas a gente também pode responder, certo? E dentro da área da musicoterapia, por exemplo, uma das grandes técnicas é justamente essa. Você tanto promove esses estímulos quanto espera respostas, né? Muito bacana. E aí é que a gente tem, assim, o que nós temos de pesquisas mais atualizadas a respeito disso, da escuta musical e do cérebro. Então, exames de ressonância magnética, eles estão mostrando que o cérebro, ele ilumina. O que é essa iluminação? É a ativação. Você tem ali uma rede de neurônios que está ativa naquele momento, tá? E ele se ilumina praticamente por inteiro quando a pessoa está ouvindo música. Um fenômeno, até agora, sem equivalente em termos de atividade humana. Ou seja, não existe nenhuma outra atividade humana que ilumine tanto o cérebro quanto ouvir música. E quando a gente está falando de ouvir, não é esse ouvir enquanto estou faxinando, estou lá, né? Fazendo movimento corporal e tal, e estou lá pegando energia, não é bem essa escuta. Essa escuta é uma escuta que ajuda a gente a fazer um movimento que é muito legal, tá? Que é bacana e é um uso da música no cotidiano super eficiente. Mas quando a gente está falando dessa escuta, é quando você minimiza todo o universo externo e você foca nessa escuta, tá? Então, você coloca atenção plena a essa escuta, tá? Outra coisa importante, você pode perguntar assim, mas todas as músicas fazem isso? Principalmente aquelas de que você gosta. Então, o gosto musical interfere também na resposta do cérebro. Então, as músicas que você mais gosta são aquelas que vão te iluminar mais, ou seja, tem a ver com a nossa habilidade, com a nossa identidade, né? Com aquilo que a gente se identifica. Tudo bem? E agora tem
uma coisa muito bacana, que é uma imagem muito bacana, que é o seguinte, ó, a neurociência e benefícios da educação musical, a gente chama essa imagem aqui de cérebro musical, e a gente vai entender como que por que todas essas áreas se iluminam, né? Então, a gente tem aqui, ó, bem do lado esquerdo, ó, o córtex sensorial, que seria a reação tátil a tocar um instrumento e dançar, ou seja, você tem uma sensação mesmo na pele, né, no contato com a pele, né, de tocar um instrumento e dançar. Então, é dessa parte que é ativado, quando você escuta uma música. Então, né, você tem essa memória aí de mexer o corpo, né, de dançar ou tocar um instrumento. O córtex motor, então, os movimentos de bater o pé, também de dançar, de tocar um instrumento, também estão associados, percebe que eles estão próximos, né? O córtex pré-frontal, que é aquela criação de expectativas, ou seja, você escuta uma música, você espera que ela vá para um lugar e, de repente, ela vai para outro. Então, as suas expectativas, elas podem ser violadas ou satisfeitas, tá? E isso acontece nessa área do cérebro. Quando a gente escuta música, né, aqui o córtex auditivo, esse o principal, aqui fica em cima da nossa orelha, mais ou menos, as primeiras etapas da audição de sons, a percepção e a análise dos tons acontecem aqui, tá? Então, depois que passou por todo o canal auditivo, vai chegar lá no córtex auditivo e a gente começa a decodificar, tá bom? O cerebelo, que é essa parte mais primitiva, lembra que eu falei lá atrás dos blocos do Luria, né? Ele se ativa quando a gente escuta música e através de movimentos, como bater o pé, dançar, tocar um instrumento, e também envolvido nas reações emocionais da música, tá? Aqui. O córtex visual, por exemplo, ele está envolvido não apenas na leitura da partitura, mas também na observação dos movimentos, tanto do próprio músico quanto do colega. Tem músicos que não leem partitura, por exemplo, que tocam numa banda, vamos supor, e eles estão percebendo os movimentos dos outros, inclusive para ter respostas, né, de sincronia, todo mundo tocando junto, tá? Inclusive, por exemplo, prestar atenção nos movimentos do maestro, né, das mãos, nós temos até um maestro aqui presente, então é essa parte aqui que vai se acender quando a gente escuta a música, né, nessa observação do córtex visual, tá atento a essas coisas também, tudo bem? E aí, para que serve tudo isso, né? Como que, de fato, eu consigo ter uma mudança? Então, do ponto de vista tanto do pensar, quanto do sentir, quanto do querer, trazendo essa imagem aqui da antroposofia, a gente tem uma situação de ser humano ideal, que acho que é mais ou menos como todos nós estamos atualmente, né? Meio apagadinhos, assim. E nós temos uma situação desejada, né? Que estamos um pouquinho mais coloridos, atentos, alertas, né? Então, pensando numa trimembração humana em que o querer seria a vontade, né, a motivação, o desejo, e mais ligado à parte física, o sentir ligado à parte emocional, né, aqui é a parte cardiorrespiratória, e o pensar mais ligado à parte aqui do cérebro, certo? Da nossa cabeça. Então, tentando entender esse ser humano trimembrado, a gente vai fazer uma relação com a música. Tanto o educador musical Willems fala sobre isso, quanto na antroposofia também, tem uma mudança entre um e outro. Eu vou adotar, dentro da pedagogia Waldorf e da antroposofia, essa corrente que diz que o ritmo está associado ao querer, aos movimentos. Ou seja, quando eu quero trabalhar a vontade, eu devo trabalhar com o movimento corporal, ou seja, mexendo pernas e braços, né, membros. Então, o ritmo está associado a isso. Quando a gente escuta uma escola de samba, por exemplo, o nosso desejo é movimentar a perna, movimentar o braço, movimentar o quadril, certo? A gente tem esse desejo. Por quê? Porque o ritmo nos leva a esse movimento. A melodia, muito mais no sentido da construção do discurso, né? Então, quando eu escuto uma melodia, é como se eu estivesse conectando uma frase a outra. Tanto é que quando a gente fala da melodia, a gente, na análise musical, por exemplo, a gente fala perguntas e respostas, do mesmo jeito que a gente trabalha a linguagem do pensamento, né? Que é através da fala, né? da escrita. Então, a melodia, ela se conecta, né, ao pensar. E a harmonia ao sentir. Então, quando a gente escuta acordes maiores, menores, mais tensos, mais dissonantes, nós temos essas vivências internas ali e emocionais, tá?
Então, por que que isso, como que a gente pode fazer essa conexão? Então, se eu quero trabalhar a vontade, o querer, uma abordagem interessante seria uma abordagem rítmica. Se eu quero desenvolver mais o pensar, novos conceitos, a descoberta de coisas novas, né, pensar numa abordagem que privilegia o aspecto melódico da música. E se eu tenho um desejo de trabalhar um pouco mais as emoções, os sentimentos e tal, eu trabalho mais no âmbito do sentir. Então, aqui eu estou trazendo um pouco mais de assim, possibilidades de abordagem, atividades pedagógicas, atividades artísticas, que podem ter uma resposta para o ser humano como um todo, não apenas na parte da não apenas na parte intelectual, na parte cognitiva, né? Mas você pensar no ser humano como um todo, tudo bem? E aí a gente vai falar, bom, então se é tão bacana, né? Como que as habilidades musicais, ou seja, eu tocar um instrumento, eu posso, que benefícios eu tenho, né? O que está ali envolvido enquanto eu estou aprendendo a tocar um piano, violão, violino, flauta doce, cantando e tal. Então, essas habilidades, elas são adquiridas de forma ativa, ou seja, você fazendo música, e não apenas você ouvindo música, tá? Então, aqui a gente já está num segundo patamar. As operações, então, envolvidas na performance, e quando a gente fala em instrumental, não é apenas do instrumento, é na voz também, né? Então, seria leitura da notação musical, não importa se é cifra, tablatura, partitura, né? Você tem um monte de códigos aqui, código da música do século XX, né? Que é muito mais simbólica, enfim, você tem diversos tipos de notação. Tradução da notação, ou seja, do símbolo em ação. Ah, então tá, aquele ritmo, aquela melodia, aquela altura, tem que fazer isso. Você vai traduzir, tá? Aquele símbolo significa tal coisa. Aprendizado de sequências motoras. Então, por exemplo, vou fazer uma escala, eu tenho que usar determinado tipo de movimento no dedo para conseguir fazer aquela escala bem. Controle preciso dos movimentos. Se eu fizer um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, vai desafinar, vai dar errado, não vai funcionar. Formação de memória proprioceptiva, ou seja, da postura. Então, quando a gente vai tocar, a gente tem que ter uma memória de como vai testar o nosso tônus muscular, qual que é a força que eu tenho que ter ou o relaxamento que eu tenho que ter, né, para poder estar com o instrumento na mão ou para cantar. Nós memorizamos sequências motoras também, ou seja, quando a gente estuda uma música, o nosso cérebro ele vai memorizar trechos, partes, então saltos, por exemplo, no piano, se você tem que fazer saltos com a mão esquerda, com a mão direita, então você faz uma memorização de sequências motoras, né, de grandes movimentos, inclusive. E aí você faz uma sincronização sensório-motora, ou seja, aquilo que você percebe e sente, você sincroniza com o seu movimento. Você tem que estar o tempo todo concentrado, né, tanto na leitura quanto na reprodução. Então, se você se desviar o foco, a atenção um pouquinho, você já vai perder. Você está com a sua escuta totalmente ativa e você imagina sons e vai tentar fazer essa autoprodução. Então, por exemplo, para um cantor conseguir emitir uma nota, um tom musical, ele antes precisa imaginar esse tom. Né? No piano, você pode pensar assim, eu vou lá e aperto a tecla e o som sai. Ok, mas os músicos mais experimentados, né, e o desejo que todos nós temos, é que ele escute o tom antes de reproduzir, tá? Então, essa imaginação é importante. Um mapeamento de sons com as ações, então você vai ver, né, que som você quer, que tipo de ação que você tem que ter, se é mais forte, se é mais fraco, se é mais longe, se é mais perto, enfim, você faz esse mapeamento. Aprimora a percepção auditiva e, por último, comunica as emoções por meio dos sons, tá? Então, olha só quantas habilidades estão envolvidas na performance musical. O quanto de áreas do cérebro nós estamos movimentando enquanto estamos tocando uma peça. Então, tocar uma peça, ela não é uma atividade simples, né? É uma atividade bastante complexa, tudo bem? E, por último, nós temos aqui o treinamento musical com processos complexos e múltiplas funções. Então, aqui a gente tem sensações que seriam percepções mais internas, mais subjetivas, e aqui as percepções, nessa outra coluna, que seriam
mais de estímulos externos. Então, vamos pensar, você está tocando com um grupo, com uma orquestra, está cantando. Então, a sua percepção auditiva, né, espacial, ela está o tempo todo muito ativa. Você está percebendo o que está acontecendo fora, tá? Então, essas sensações e percepções, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, tanto no âmbito auditivo, quanto no âmbito tátil, ou seja, né, do seu corpo, na sua pele, motora, no seu movimento, e visual. Isso tudo a gente chama de integração multimodal, ou seja, você tem todas essas áreas do cérebro, né, ativadas enquanto você está treinando, está tocando uma peça. Para que isso aconteça, você precisa primeiro botar atenção, lembra daquele processo? Cognição, né? Você traz isso para essa decodificação, né? Leva isso para a linguagem e para a memória. Dentro do treinamento musical, o tempo todo estamos sentindo e buscando, né, na maioria das vezes, expressar emoções. Então, o nosso âmbito emocional está aqui o tempo todo, e ao mesmo tempo a parte do neocortical, né, lembra que era do senso estético, capacidade de julgamento e tudo mais? Então, a música, o treinamento musical, ele é capaz de mobilizar esse cérebro, o cérebro como um todo, tá? Eu não vou falar um pouco desses benefícios a outras habilidades não musicais, porque acho que não dá tempo da gente entrar nesse assunto agora. Só deixa eu dar uma olhadinha no tempo que eu tenho, gente. Alguém? Não sei se eu consigo. Deixa eu só dar uma... Ah, já tô... Tá bem em cima, né? Érica. Então, eu vou falar... Oi, pois não. Ó, mas pode finalizar, tá? Não tem problema. Tá. Pode Não, vou falar um pouquinho da neuroplasticidade, então, que seria o seguinte, olha, vou dar uma resumida. Aqui a gente tem uma representação bem esquemática, né, de como que seria as áreas responsáveis por cada uma dessas partes. Aqui vocês devem estar vendo, aqui tem um rosto, olha, aqui tem uma mão, né, e aqui tem uma perna e um pé. O braço, né, vocês estão vendo aqui, aí a perna e o pezinho aqui embaixo. Então, reparem que a área do rosto, ela ocupa uma grande parte do cérebro. E do outro lado a mesma coisa, tá? É espelhado, tudo bem? Então, como que isso funciona, né? Essas pesquisas têm mostrado que o treinamento musical, ele promove alterações estruturais e funcionais no cérebro e favorece, então, a sua conectividade, modula essas múltiplas áreas e sistemas neurais, que a gente chama isso de neuroplasticidade. Então, em não músicos, reparem o tamanho da área da mão, né? Aqui no cérebro. Reparem nos pianistas, olha só a diferença. Então, essa área do cérebro, ela é muito maior, né, nos pianistas do que nos não músicos. E, por outro lado, os violinistas, ele tem a mão direita aqui, né, o hemisfério direito maior que o esquerdo. Só que a gente tem que lembrar que tudo é cruzado, né? Então, na verdade, esse lado direito, ele corresponde à mão esquerda do violinista, porque a gente sabe que o lado direito do cérebro comanda a parte esquerda do corpo, tudo bem? Então, olha só que interessante, né? A mão esquerda do violinista é muito mais, né, ofereceu muito mais, tem uma área muito maior, né, do que a mão direita, certo? Aqui é exatamente a mesma coisa. Vou falar um pouquinho da memória, da importância dela, né, dos tipos de memória. E aí eu queria recomendar para vocês esse documentário. Esse documentário chama-se Alive Inside, ele estava disponível no Netflix, eu não sei se ainda está, eu espero que sim. Se não, no YouTube tem completo, vocês podem assistir. E por que ele é importante para falar de memória? Porque ele mostra pessoas que estão acometidas, né, em casas de repouso, por exemplo, e elas ganham iPods, ou seja, ganham músicas para ouvir, né, nos seus respectivos aparelhos. E as pessoas que estavam totalmente atônitas, né, estavam assim, sem movimento e tudo mais, elas começam a ter respostas quando escutam. Então, é bastante interessante. Acho que, olha só, eu tenho que parar a apresentação para conseguir responder o chat. Acho que é isso. Que pena, mas tudo bem. Então, esse documentário eu recomendo que vocês assistam, porque ele mostra como que a memória musical está presente, né, enquanto
A memória musical está presente mesmo quando as pessoas estão acometidas de doenças como demência, como Alzheimer, por exemplo. Então, a memória musical faz com que se acenda de novo o cérebro, tá? Eu não vou passar aqui, porque a gente não tem esse tempo, mas fica aí a minha dica, a minha recomendação. Acho que vale a pena conhecer esse trabalho, que é muito bacana, tá? Isso. Aí a gente vai... a parte da memória, eu vou direto para a parte da memória de dupla codificação, que é o seguinte, o Lent, que escreveu um livro que chama 100 bilhões de neurônios, muito bacana, ele diz o seguinte, que se você expuser o aluno somente ao áudio, né, somente você ensina ele tocar um instrumento, apenas ouvindo, ele aprende alguma coisa. Mas se você, além de ouvir, também mostrar a partitura, essa aprendizagem é favorecida. O que ele está dizendo? Que quanto mais caminhos, quanto mais estímulos visuais, motores, auditivos, emocionais, etc., nós oferecermos, mais redes de neurônios vão trabalhar juntas, e isso vai fortalecer a conexão. E isso também favorece a aprendizagem, certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho que a emoção reforça os caminhos neurais, então, quanto é importante a gente associar as experiências, as emoções. Então, dentro da área da música, isso é muito evidente, né? Depois, falar um pouquinho a respeito da importância do sono e por que isso é importante, porque às vezes pensa assim, poxa, por que será que meu aluno não está aprendendo, não estou conseguindo ver evolução? Dá uma olhadinha na questão dos horários, porque olha aqui, ó, no finalzinho aqui desse texto diz assim, ó, que muitas vezes a gente precisa iniciar mais tarde, às vezes a aula no período da manhã muito cedo, não funciona. Então, o problema não é no cérebro, o problema não é no conteúdo, no caso, a música. O problema, às vezes, é no horário, o problema é que muitas vezes as crianças não dormiram direito, enfim. Você tem que olhar para tudo isso. E lembrar dessa plasticidade cerebral, dizendo que é preventivo que nós aprendamos habilidades novas ao longo da vida. Isso é saudável para o cérebro, tá bom? E a parte musical, né, a habilidade musical é uma das mais importantes. E as funções executivas são aquelas capacidades, né, que permitem alguém a manter um comportamento de autorregulação com êxito de maneira independente e intencional, certo? Ou seja, aquela pessoa ela é responsável por ela mesma. É como se a função executiva ela fosse o maestro, né, das atividades mentais humanas, tudo bem? Das funções psíquicas, enfim. Ou seja, a pessoa é capaz de ter sucesso, êxito em todas as áreas, né, cognitivas, de comportamento, de relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos que vão ajudar a ficar mais fácil, talvez. Então, o primeiro é a volição, que é a vontade, a capacidade de se envolver, um comportamento intencional. Ele requer a capacidade de formular um objetivo, do tipo, eu quero muito tal coisa, né? Então, você tem ali a vontade presente. Então, a função executiva, ela trabalha com a vontade, tá? A vontade é uma função executiva. A segunda seria o planejamento, que é essa capacidade de identificar e organizar os passos necessários para atingir aquele objetivo que você quer. Então, a gente precisa ali de flexibilidade cognitiva e de controle inibitório. O que é isso? Eu deveria fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Então, você consegue controlar. Né? Tipo assim, a gente tem vontade de esganar alguém, por exemplo. Estou brincando. Mas esse controle inibitório, não vou esganar porque isso não é. Então, a gente consegue inibir esse desejo, essa necessidade, né? Comportamento premeditado, ou seja, o que eu tenho que fazer, né? Como que seria a tradução de um plano de atividade com um conjunto de sequências comportamentais complexas, né? Então, eu preciso pensar em qual comportamento eu preciso ter para conseguir chegar naquele objetivo. E, por último, o desempenho de fato, né? Que é uma constante avaliação de todas as operações citadas anteriormente, de modo a garantir um automonitoramento. Então, você se também autoavalia ao longo do processo. Tá? Então, olha, eu tenho desejo de concluir o meu curso X. Ok, mas se eu ficar só no desejo, não adianta. O que eu tenho que fazer para fazer esse curso? Preciso planejar, preciso organizar os passos necessários e tal. Como que eu tenho que ter? Que tipo de comportamento, que tipo de plano eu vou fazer? Como que eu vou ajustar as coisas e me organizar para chegar nesse objetivo? E por último, eu cheguei, né? O desempenho, como que ele foi? Deixa eu olhar os passos para trás. Então, por que a música ajuda a gente nesse processo? Porque
durante todo o tempo que a gente está tocando, né, uma peça, a gente está estudando música, a gente está trabalhando com isso, tá? Então, de que maneira, né? A gente consegue resolver problemas com mais eficiência e criatividade em ambientes acadêmicos e sociais. Então, os benefícios, né, das funções executivas. Um nível mais alto no cumprimento de tarefas, que incluem planejamento, elaboração de estratégia e atenção nos detalhes. Então, os músicos são capazes de fazer isso de uma maneira mais eficiente. Melhoria na forma como os sistemas de memória trabalham. E os músicos apresentam uma melhor função da memória, criando, armazenando e recuperando lembranças de forma mais rápida e eficiente. Então, assim, ali a música ajuda a você trabalhar melhor as funções executivas, tá? Pessoal, eu gostaria de falar, esse é o penúltimo slide, se não me engano, então já vou trabalhar com música e emoção, que é o seguinte, tem duas correntes teóricas que são um pouco distintas, que dizem o seguinte: a primeira fala assim, que as emoções podem ser expressas pela música. Então, quando você escuta uma música, você consegue perceber quais são as emoções envolvidas naquela peça, especificamente, tá? E a outra corrente que diz assim, por meio da música, eu consigo mexer na emoção das pessoas, tudo bem? Então, aqui você não tem um envolvimento emocional direto, né, do lado esquerdo. E do lado direito, sim. Aqui você está mexendo especificamente nas emoções das pessoas, tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem assim, ó, será que essas pistas acústicas, o que seriam isso? Elas são universais ou específicas da cultura? Vou dar um exemplo. Se você escutar uma pessoa em alemão, que eu acho que a grande maioria que não fala alemão, falando muito alto, muito forte, você vai perceber que ela está brava, né? Que ela está falando muito rápido, né? De uma maneira um pouco agressiva, muito forte, você vai perceber que ela está nervosa, que ela está brava. Então, isso que a gente chama de pistas acústicas. Quais são os elementos que ajudam a gente a identificar? Não importa que língua a pessoa esteja falando, você pode não escutar, tá? Ou pode não entender o idioma, tá? Mas você consegue perceber, né, qual energia aquela pessoa está colocando. Você consegue perceber qual é a emoção que está ali. Então, se isso acontece na fala, também vai acontecer na música. Então, olha só, as pistas acústicas básicas, né, que elas são comuns para a expressão da emoção, na fala e na música, a velocidade ou andamento, a intensidade ou o volume e a qualidade vocal, o timbre. Então, a gente percebendo isso daqui, a gente saca qual que é a emoção que está envolvida ali, tá? E aí a gente tem depois, eu vou mostrar um gráfico que mostra também um modelo bidimensional, né, que ele trabalha com excitabilidade e valência. A excitabilidade seria o nível de energia, né, que a gente coloca, pode ser alto ou baixo. Então, se a música é muito rápida, muito forte, se a qualidade vocal tem um timbre bem penetrante, a gente pode dizer que talvez seja uma música de excitabilidade alta. E se ela for baixa, você tem ali andamento lento, intensidade fraca, o timbre mais opaco, tá? Valência positiva e valência negativa tem a ver com prazer e desprazer, mas não no sentido de eu gosto ou não dessa música. Né, que emoção ela está expressando? Uma expressão de alegria ou uma expressão de tristeza e tal? Então, aqui a gente tem associado na parte harmônica, para os músicos que estão aqui presentes, mais músicas da nossa cultura que a gente chama de tons maiores, né? Na valência positiva, e aqui na valência negativa, tons menores, tá? Mas isso não é uma regra, a gente consegue perceber parâmetros que são bem similares aqui em várias culturas, tá bom? E do lado direito, a música induz emoção, ou seja, como que eu posso utilizar determinada música para provocar emoção no outro, né? Então, tem coisas que dependem de associações musicais e coisas que não dependem de associações extramusicais. Ou seja, se eu estou num dia ruim, pode ser que eu escute determinada música e aí o meu clima fique meio deprê, certo? Eu já estava meio chateada. Então, não foi só a música que me induziu. Então, isso a gente chama de associação extramusical. Ou já estava nervosa, escutei uma música muito agitada, fiquei mais ainda, ela potencializa, tá? Então, pode ou não depender de associação extramusical. Ou você está tranquilo, está numa boa, de repente você escuta uma música, começa a chorar, né? Por que que veio, por que que induziu essa emoção, né? De onde que veio essa memória e tal. E aí, essas respostas, né, dessas emoções, elas podem ser medidas, e os cientistas têm feito isso, né? Testes comportamentais, cognitivos e medidas psicofisiológicas e neurofisiológicas. Eu vou dar algumas dicas aqui, ó.
Comportamental, a gente tem desde o movimento corporal, sorriso, choro, né, expressão facial, você consegue perceber, né, medidas cognitivas, análise de resposta e tal, teste de escolha forçada, lista de adjetivos que os pesquisadores colocam lá para as pessoas identificarem, né, e medidas neurofisiológicas, como é que foi a alteração durante ou após a escuta, né, o que mexeu? Mexeu no batimento cardíaco? Mexeu na respiração, mexeu nos arrepios, a pessoa teve arrepios enquanto escutava música, a temperatura subiu ou desceu, a pressão arterial subiu ou desceu. Então, tem muitos pesquisadores que trabalham nessa linha, né? E também de ver, né, como que é a dopamina, né? Tem outro, por exemplo, o hormônio do estresse, também pode ser medido, né? Antes e depois, durante, depois, para ver se houve alteração. Então, muitas pesquisas têm sido feitas nessa área, tá bom? Aqui eu vou deixar essas 4 músicas também de tarefinha para vocês, assim, tarefa, não digo tarefa, né, mas assim, uma dica, para ver se vocês identificam quais emoções estão associadas aí, tá? Então, eu vou pegar aqui e copiar no chat, para depois vocês tentarem identificar qual é o eixo, eu já vou explicar que eixo é esse, tá bom? É isso mesmo, eu tenho que parar para conseguir entrar no chat, né? Isso. Ó, são 4 músicas, depois vocês podem escutar cada uma, caso queiram, e eu vou tentar depois fazer com vocês aqui, mostrar, né, simular um pouco como que isso pode funcionar. Só voltar aqui, por favor. Ah, acho que é aqui. Vocês estão vendo de novo ou não? Acho que não, né? Não, Érica. Perdeu, né? Só um minutinho, tá? Pessoal, só antes da Érica retomar aí, só deixa eu deixar um recado. Eu estou deixando o link da pesquisa aí no chat para vocês, tá? Eu não estou conseguindo clicar, igual eu já sei o que é. Eu vou resolver aqui para vocês, para que vocês consigam só clicar aí no link e já ser direcionado, tá bom? Vou tentar. Então, já está liberada a pesquisa. Agora acho que deu certo, né, Caio? Deu sim, tá? Deu, maravilha. Beleza, então já estamos finalizando, viu, pessoal? Desculpa ter passado aí esses 5 minutinhos, mas a gente conversa já já. Então, aqui, olha, o modelo circunplexo dimensional do Russell, inclusive eu trabalhei com esse círculo no doutorado, e foi muito bacana, assim, ter me debruçado sobre esse tema, que é muito, muito legal. Que, assim, a gente tem os 2 eixos, como eu tinha explicado, né, excitabilidade, que seria, então, essa energia, alta ou baixa, né, e você tem a valência positiva e negativa. Então, você tem alguns tipos de música que te causam muita excitabilidade, e aí te provocam excitação, prazer, alegria, e ele também pode ter aqui, ó, satisfação, relaxamento e calma, quando você tem uma excitabilidade baixa, ou seja, quando o andamento, a velocidade, eles são mais tranquilos, ele pode te causar normalmente esse tipo de emoção, né, de sensação. Aqui a gente tem excitabilidade baixa e valência negativa. Então, a gente, quando escuta a música, se sente um pouco triste, né? Dá um certo tédio, um certo cansaço. E aqui do lado direito, do lado esquerdo, né? No eixo 4, você tem alta excitação e valência negativa. É quando as músicas são um pouco agressivas. Você sente uma certa tensão, raiva e frustração. Então, reparem que é um modelo bidimensional que ajuda um pouco a gente a entender como que essas características musicais podem provocar determinado tipo de emoção em nós, tá? Isso a gente está desprezando a questão do texto. A gente está trabalhando, assim, a princípio com música instrumental. Então, ou seja, você não tem um componente da linguagem verbal ali, né, do texto, dos conceitos, enfim, das palavras, evidenciando essas emoções, tá? Então, a gente pode pensar que isso tudo funciona também para músicas instrumentais, tudo bem? Então, eu vou fazer agora uma síntese bem rápida para falar do que a gente trabalhou, né, nesse tempo,
Então, a gente falou do fenômeno sonoro e a música, que elas são intrinsecamente ligados e relacionados à dimensão física, emocional, psíquica, social e até espiritual dos seres humanos, que o treinamento musical ele promove alterações estruturais e funcionais no cérebro, diferenciando o cérebro de músicos e de não músicos, que o treinamento musical e a experiência musical, elas favorecem a memória, que ainda permanece preservada, mesmo quando a gente tem algumas doenças, por exemplo, como o Alzheimer ou algumas demências. Então, eu vou dar um exemplo muito bonito, assim, a minha avó já não conhecia, ela teve Alzheimer, né? Ela já não reconhecia a minha mãe, não reconhecia os netos, e eu chegava para ela, começava a cantar uma música, ela cantava inteira comigo. Então, é uma satisfação muito grande, né, da gente ter, assim, um encontro com aquela pessoa que já estava ausente, né? Estava ali de corpo presente, mas a essência, né? A alma estava já ausente. Então, é muito bonita essa experiência. Quando a gente tem uma tarefa, eu diria que seria melhor a gente chamar de experiência, quando nós associamos a uma emoção, nós temos uma vantagem que a gente aprende melhor e a gente memoriza mais, né? Então, talvez a área da educação precisasse prestar mais atenção nisso, né? O quanto nós precisamos associar a emoção às nossas experiências, né? E que o ambiente e o sono, eles são determinantes para a neuroplasticidade, para a aprendizagem e para melhorar o desempenho em todos os aspectos. Como prevenção de doenças e promoção da saúde, nós precisamos manter o cérebro ativo, aprendendo novas formas de fazer as mesmas coisas. Então, aquilo que eu fiz sempre daquele jeito, eu preciso fazer de um jeito diferente. E adquirir novos conhecimentos em todas as fases da vida. Então, a música ela é excelente, né? Uma fonte inesgotável de aprendizagem. Então, fica aqui a dica para quem ainda não trabalha, né? Não treina, não tem aula, ou não toca algum instrumento, ou não canta, para vir, fica esse convite. E a música e o treinamento musical também podem favorecer, né, as funções executivas, e a gente tanto pode identificar a emoção expressa pela música, quanto a música induz a emoções também. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e estou aberta também agora a perguntas e vou deixar também aqui uma dica que eu estou oferecendo aulas particulares de música, além dos cursos do IBFE, né, que vocês podem tratar com o Caio. Eu também tenho, ofereço aulas online e aulas presenciais, se for individual, por enquanto, né, enquanto estivermos em pandemia. E aí eu tenho alguns cursos que eu estou oferecendo, então se vocês tiverem interesse, tem meu contato aqui, tá bom? Se quiserem, podem ou dar um print na tela, ou anotar rapidamente, que eu já vou parar a apresentação. Legal. Érica, antes deixa eu... Pessoal, para quem quiser, se alguém quiser tirar dúvida com a professora, pode abrir o microfone, tá? E perguntar para ela. Ou se não quiser abrir o microfone, pode mandar aqui no chat, que ela tá lendo aí Isso. Se tiver alguma pergunta anterior, Caio. Tem na verdade, tem a pergunta da... não vou me lembrar o nome. Mas a pessoa perguntou se a gente vai disponibilizar, porque está sendo gravada, e nós vamos disponibilizar sim essa palestra gravada, porque nós fizemos uma alteração do plano do Zoom para 500 pessoas, e essa alteração não foi feita. Então, vocês foram 100 pessoas sorteadas aqui e tiveram sorte de conseguir assistir essa palestra, porque teve gente que não conseguiu entrar, infelizmente, mas a gente já está correndo atrás disso para resolver essa questão do número de participantes, tá? Então, normalmente, era para ter mais pessoas aqui, porque a contratação foi feita para isso, só que, infelizmente, só por um erro técnico, a ferramenta não disponibilizou aí um maior número de pessoas. Então, por isso, nesse caso, nessa palestra, nós vamos disponibilizar a gravação, tá? Então, até quinta-feira a gente vai encaminhar para vocês, junto com o certificado, o link para vocês conseguirem assistir essa palestra. Sobre a apresentação da professora Érica, aí eu preciso checar com ela para ver se por ela tudo bem ela mandar o Excel dela, o PowerPoint dela, tá? E aí se ela der um ok para mim, eu encaminho para vocês junto com o certificado, junto com a gravação. Agora, liberado para perguntas. Acho que a Fátima queria fazer uma pergunta. Isso, eu queria. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou pedagoga e trabalho como intérprete de Libras também. Tenho pós-graduação, ainda
curso Letras Libras. Então, meu trabalho é voltado para a educação especial. E a gente está tendo um curso de sonorização no projeto. E tem surdo participando. Tem surdo, cego e várias deficiências junto. Aí eu queria saber com você, professora, o que você... Tem um aluno também tendo aula de violão, tá? E eu queria saber com você, que olhar que você tem para esse público surdo? Em relação a essa parte neurológica, de música. Eu acho que eles estão excluídos e infelizmente, injustiçados há muito tempo. Eu já trabalhei com alunos surdos, tanto com flauta doce quanto com instrumentos de percussão, e eles são capazes de perceber as vibrações. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, que são pessoas muito queridas minhas. Tem uma banda aqui em Ribeirão Preto que chama Quilotones, que está fazendo um trabalho sensacional, que é trazer um pouco mais de graves, isso, do João Paulo, que foram meus alunos também. Ótimo, excelente. Então, eles fazem um trabalho incrível, que é de trazer a comunidade surda, colocando mais equipamentos graves para que eles possam perceber as vibrações. Então, eu acho que nós temos cada vez mais que olhar para esse público e tentar trazê-los, né, tentar incluí-los, porque eles foram injustiçados durante muito tempo. Isso. O JP, só uma observação, o JP está tendo o primeiro aluno surdo, né? E ele está, assim, maravilhado, porque os dois são gêmeos surdos de 14 anos. Cada um puxou para um lado, e o JP está assim, ele falou, é um desafio para mim, como pessoa e como profissional. Parabéns pela palestra, tá bom? Muito obrigada. Depois eu vou indicar para ele, tem um filme que mostra um pouco da relação de um pai maestro com o filho surdo. Isso, querido professor. Isso, exato. Depois eu mando para ele o link. Eu tenho também. Maravilha. Obrigada pela pergunta, eu espero ter respondido. Mais alguém, pessoal? Eu gostaria. Pois não. Eu. Meu nome é Vânia, sou de Leopoldina, Minas Gerais. Eu sou licenciada em música, sou pedagoga também. E no chat de resposta das perguntas e satisfação aí, eu perguntei até o meu interesse seria a música na educação especial. Porque aqui em Minas nós temos só 12 conservatórios no estado de Minas mesmo, né? Só 12 em 853 municípios. E a gente trabalha no nosso conservatório com a educação especial. Mas tudo que a gente trabalha na educação especial, isso vem a gente que procura. Nós que vamos atrás de cursos, nós que fazemos capacitações por conta nossa, porque também o Estado não promove isso para a gente, né? Então, foi essa pergunta da Fátima aí, foi muito interessante, porque há uns 3 anos atrás nós conseguimos formar um aluno cego. Aí a gente teve um pouco mais de vantagem, por cego parece que a gente pode falar que ele tem o ouvido absoluto, né? Então, ele formou no curso técnico de piano e foi uma grande satisfação para a gente formá-lo, né? Pessoal, acho que o que a gente pode fazer é o seguinte, é um assunto que eu sou apaixonada, eu fui coordenadora do curso, né? Estou finalizando o trabalho ali na coordenação, na graduação, e eu tive uma aluna Down que se formou, que é a Júlia, e tive vários alunos, né, com deficiência visual, mas o último aí que marcou assim, a história do curso foi o Sami, pessoas muito queridas. E eu acho que a gente tem muita coisa para trocar, muita coisa para compartilhar. Então, se vocês toparem, a gente pode combinar aí com o Caio de oferecer mais uma palestra aí sobre, de repente, música na educação especial. E assim, pelo fato de eu ter... Eu compartilho da sua angústia, viu, Vânia? Eu sei que o Estado não nos ajuda muito, mesmo na formação da licenciatura. Eu fiz uma vez uma pesquisa a respeito disso, que os cursos de licenciatura... Agora eles vão começar a inserir uma disciplina a respeito de educação especial, música, inclusão, etc. Mas a grande maioria dos cursos não tem, tá? E pelo fato de eu ter me formado em musicoterapia, né, na especialização em musicoterapia, a gente viu bastante sobre as deficiências. Então, isso ajuda a gente a ter um olhar um pouquinho mais sensível, né, ter técnicas assim, um pouco mais adaptadas para poder trabalhar com os alunos. Então, eu fico feliz com a sua pergunta e espero que a gente tenha mais tempo para conversar sobre isso. Eu tenho bastante experiência
com alunos tanto na educação básica quanto alunos na educação superior também. Ah, que bom. Eu Muito diria boa que palestra. é um desafio imenso, né, pensar na adaptação na educação superior. Você pensa, como que eu vou trabalhar com uma adolescente Down, né, na graduação? É algo bastante desafiador. Então, depois eu posso contar para vocês um pouco dessa experiência, trazer a Júlia para falar de repente. Acho que seria vale a pena, ótimo. né? Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada, Érica. Dá tempo de fazer uma pergunta? Ah, eu estou tranquila, pode falar. Adoro ficar com vocês. Eu consegui entrar um pouquinho depois que tinha começado, então eu não sei se você já tinha começado a falar, mas no processo de aprendizagem, qual seria a idade ideal para iniciação de musicalidade? A partir dos 3 ou a gente já pode... Musicalização? Sim. Olha, pensando que desde a barriga, vamos dizer assim, desde a gestação, a partir do 5º mês de gestação, o feto já é capaz de escutar, ou seja, receber informações, o sistema auditivo dele é o primeiro, não o primeirão a ficar pronto, o visual é depois, né? Mas o auditivo é o primeiro. A partir do 5º mês de gestação, ele já consegue perceber essas vibrações. Então, por meio da fala, né, tem estudos que mostram que o bebê recém-nascido reconhece a voz do pai, reconhece a voz da mãe, ele prefere a voz da mãe do que a voz de outra mulher, então ele já é capaz de diferenciar timbre, tá? Então, pensando nisso, eu diria que a música tem que estar presente na nossa vida o tempo todo, né? E no caso de uma gestação, existem trabalhos, existem projetos de música para gestante, então é um trabalho muito bacana de sensibilização, de fortalecimento de vínculo entre mãe, bebê e pai, né, no caso se for um casal heterossexual, enfim, né, de ter um vínculo ali muito forte estabelecido desde o início. Então, desde a gestação, essa é a minha recomendação. Agora, para aulas de música, os bebês a partir de 8 meses já podem começar na aula de musicalização, e por volta, aí é controvérsia, tá? Eu, como vim de uma escola um pouco mais tradicional, e as minhas filhas foram educadas assim, a partir de 4 anos, elas já começaram a ter aulas, uma vez por semana, de música, assim, mais sistematicamente, além da musicalização. Então, tinha musicalização, e elas começaram a fazer aula de piano. E, então, eu acho que por volta de 4 anos. Se a gente for pegar na pedagogia Waldorf, eles dizem que 7 anos. Então, eu acho tarde para iniciar, porque... né, se a gente for pegar também os grandes concertistas, todos começaram antes de 5 anos. Então, se a gente, não que a gente deseje que todo mundo seja concertista, mas se eles começarem depois, a chance de conseguir ser concertista é menor. Então, já que vai iniciar, já inicia mais cedo. Eu acho que a partir dos 4 eu comecei com 5, as minhas filhas com 4. Eu comecei piano com 6. Eu fiz piano a partir Legal. dos 6 anos. Maravilha. A Lilian está falando aqui da experiência com os colegas, né? A Júlia e o Sami. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? É isso mesmo, Lilian. Valeu. Só falar mais uma coisa. Pois não. Obrigada, viu, de a pergunta. Então, lá no projeto, nesse projeto, sim, do sonorização, tem vários cegos lá, né? São vários PCDs. Mas no projeto da sonorização, que eu trabalho com o JP, ele está explicando a mesa de som, né? PA. Então, assim, sim. E ele explica tão detalhadamente, a Libras, ele explica tão detalhadamente que os surdos conseguem visualizar, entendeu? Então, assim, toda a paciência, tudo, ele fala assim, no teu tempo, entendeu? E ele vai explicando todos os detalhes, e o surdo, ele é muito visual. Né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que pegar o aparelho, por exemplo, para explicar que é o macho, a tomada é a fêmea, e aí ele consegue entender. E o JP é excelente, porque assim, ele tem todo esse jeito, esse amor com o próximo, sabe? Eu fico muito feliz de ouvir, viu, Fátima, porque foi cria nossa, né? Foi meu aluno. Ah, é? E assim, eu fico muito feliz. O João é uma pessoa incrível, assim, eu tenho certeza que está fazendo um excelente trabalho aí com vocês. Parabéns. Tá mesmo. Tá mesmo. Valeu. A equipe ama ele, os alunos amam. Ai, que bom. Eu também. Chora quando é sábado e domingo.
Meu afilhado, fui madrinha de casamento dele. Uma pessoa Que muito show. querida. Vou falar para ele que eu te conheci. Oh, vai ser muito bom. Legal. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Érica, Pois não. já que você falou sobre como iniciar a criança no musical, eu vou trazer, eu sou professora, pedagoga, e estou estudando na educação inclusiva também, mas eu vou falar como mãe, né? O meu filho, ele tem vários instrumentos, né? Assim, ele tem um interesse nos instrumentos, até pega semanalmente, todo dia, mas eu não tenho como dinamizar para aumentar esse interesse, incentivar o interesse, sendo que nesse momento não estou podendo dar uma aula, assim, ele tem essa aula que ele tem 6 anos, e essa aula para ele praticar. Então, ele já tem um piano, aquele semi-infantil, né, que fica, não é infantil, mas acaba sendo mais, e já um violão e já uma gaita. Então, ele toca os 3, na maneira dele. Mas eu não tenho essa noção de como dar uma continuidade, porque ele gosta, a gente gosta também, para ele desenvolver mais sobre isso. Tá legal. Eu acho assim, primeiro, Karina, é você também se aventurar nesse universo. Então, você experimentar, você ouvir música, você tentar fazer um ritmo. Então, trabalhar, assim, a criança pequena, né, 6 anos, ela está ainda com os olhos muito voltados para os pais. Então, é muito importante que você faça para estimular. Então, tudo aquilo que a gente quer desenvolver no nosso filho pequeno, a gente precisa fazer. Porque aí ele vai sentir o desejo de fazer, né? E outra coisa é criar um ambiente musical, né? Trazer referências, vídeos, CDs, enfim, oferecer para ele uma diversidade grande de instrumentos, de músicos, de pessoas tocando, que pode despertar esse interesse, esse desejo, né, de continuar. E mesmo na pandemia, tem professores que dão aula de música online para crianças, então você tem aí uma infinidade de possibilidades, né, que você pode... tem projetos também que são gratuitos, né? Eu não sei que estado que você está, mas aqui a gente tem o projeto Guri, que ainda está oferecendo, tá? Então... eu sou de Ribeirão Preto também. Então ótimo, Karina. Acho que você pode pensar assim, em projetos que oferecem gratuitamente, caso seja também interessante. Tem o projeto Alma, tem o projeto Guri, que tem polo aqui em Ribeirão Preto, tem professores particulares, muitas escolas de música, e eles estão adaptados aí para trabalhar na pandemia também. Eu acho que, então, em primeiro lugar, dentro de casa, né, e o estímulo dos pais é importantíssimo, e depois criar esse ambiente artificial aí com estímulos como vídeos, CDs, etc., e oferecer essa possibilidade dele ter aulas. Eu acho que é um caminho que vai bem. Legal, Daiane. Daiane é professora no Guri. Maravilha. Que legal. Isso a gente já faz um pouquinho, né? Eu já acompanhei algumas músicas com ele, livros musicais, mas muito obrigada, Érica. Imagina. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Caio, passa a palavra. Gente, então é isso, obrigado. Para o pessoal então que respondeu a pesquisa, a gente encaminha o certificado aí até 48 horas. Amanhã é feriado aqui em Ribeirão, então a gente vai tentar mandar tudo até quinta-feira para vocês, tá? Junto com o certificado a gente encaminha o link e é isso. Aí o pessoal que respondeu tiver interesse em curso, a gente vai entrar em contato também. Espero vocês nas próximas palestras. Então, quinta-feira nós teremos outra sobre a saúde mental, né, de crianças e adolescentes durante a pandemia. E aí a gente tem mais um monte de evento aí, no total são 17 palestras até março, tá? Então as inscrições são gratuitas e espero vocês aí para as próximas, tá bom, gente? Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Érica, mais uma vez. Valeu, imagina. Obrigada a você, Caio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.